Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez? O que será que o futuro nos reserva? É uma das questões mais antigas que existem. Mas e se eu dissesse que existe todo um campo de estudo formal dedicado a investigar o que textos antigos e sagrados dizem sobre o que ainda está por vir? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Essa fascinação pelo futuro, convenhamos, não é de hoje, né? Desde as civilizações mais antigas, a gente vê essa busca por entender o amanhã. É uma curiosidade que parece estar no nosso DNA, atravessando culturas e épocas. Essa vontade de saber não só o que vai acontecer, mas para onde a nossa história toda está caminhando. Só que essa curiosidade toda pode ir muito além da mera especulação, de ficar só imaginando. E se existisse uma disciplina, uma área de estudo teológico, focada inteiramente em desvendar o que as Escrituras dizem sobre o futuro? É exatamente aí que a gente entra. Vamos começar do começo, entendendo a definição fundamental desse conceito. O nome é escatologia. Parece um palavrão, mas a origem é bem simples. Vem de duas palavras gregas. Eschatos, que quer dizer últimas coisas, e logos, que a gente já conhece como estudo. Então, juntando as duas, fica fácil. Escatologia é, de forma bem direta, o estudo das últimas coisas. Tá, mas últimas coisas, o quê, exatamente? A preocupação central da escatologia é justamente essa: mergulhar nos textos proféticos da Bíblia e tentar interpretar o que eles querem dizer. É um esforço para compreender as promessas e as previsões sobre o futuro que estão ali. Certo. Se o foco principal é a profecia, então, qual é a base para esse campo de estudo? De onde ele parte? A base toda da escatologia bíblica se apoia em alguns pilares. Primeiro, a crença de que existe uma revelação divina. Segundo, que a Bíblia é a fonte dessa revelação. E como essa revelação aponta para eventos futuros, o estudo naturalmente acaba se concentrando na interpretação da profecia bíblica. Uma coisa leva a outra, faz todo o sentido. E olha que interessante, a própria Escritura usa uma metáfora poderosa para descrever essa palavra profética. Na segunda carta de Pedro, ela é comparada a uma luz que alumia em lugar escuro. Pensa só na imagem. É como ter uma lanterna para guiar os passos no meio da incerteza, no meio do desconhecido. Isso nos leva a uma questão super importante. Ok, a profecia é uma luz, um guia. Mas como é que se interpreta essa luz? Como é que se analisa essas profecias antigas na prática? E aqui, a resposta não é uma só. Na verdade, existem abordagens teológicas bem diferentes para tentar compreender esses textos, cada uma com sua própria lógica, suas próprias ferramentas. Basicamente, a gente pode ver dois caminhos principais. De um lado, tem o método alegórico, que busca um significado mais simbólico, figurado, uma lição moral que estaria por trás do texto. O foco é o sentido espiritual. Do outro lado, tem o método literal, que é mais pé no chão. É uma abordagem que olha para a gramática, para o contexto histórico e tenta dar às palavras o seu significado comum, da época, para entender o texto como ele foi escrito. Agora, o ponto crucial aqui é que não se trata de um ser certo e o outro errado. Segundo a análise, os dois métodos são vistos como válidos, mas precisam ser usados com muito cuidado, com muita precisão, porque o risco é grande. Imagina aplicar uma interpretação super simbólica num trecho que era para ser entendido literalmente. Isso poderia distorcer completamente o sentido da profecia. E falando em profecia, tem uma outra distinção que é fundamental a gente fazer para não misturar as estações. É sobre a própria natureza da profecia nesse contexto. E aqui a gente vê a diferença de forma bem clara. Uma coisa é a profecia bíblica, aquela que está nas Escrituras, que é considerada inspirada pelo Espírito Santo e por isso inerrante e imutável. Outra coisa bem diferente é o dom de profecia. Esse já é descrito como algo transmitido por uma pessoa dentro da comunidade. E por vir de um ser humano está sujeito a erro, precisa ser julgado pelo grupo e o mais importante de tudo, não pode de jeito nenhum contradizer as Escrituras. Mas por que essa diferença é tão importante? Porque entender essa distinção é visto como algo crucial para interpretar a escatologia corretamente. Ajuda a separar o que é considerado uma revelação divina, registrada e imutável, das manifestações que podem acontecer hoje em dia. Bom, até agora a gente falou sobre o que e como, mas e o porquê? Qual é o propósito maior por trás de se estudar as últimas coisas? Nessa visão, a escatologia não se resume a tentar adivinhar o futuro. O valor dela estaria em algo muito mais profundo, que é dar um senso de propósito e de esperança.
E para explicar isso melhor, a análise que a gente está vendo faz um contraste bem interessante. De um lado, uma visão de mundo descrita como fatalismo histórico. Sabe, aquela ideia de que o futuro já está traçado, não há nada a ser feito e as coisas só vão piorar. E em oposição direta a isso está a esperança cristã. Ela é descrita de um jeito bem poético, como uma jornada de peregrino em direção a um futuro glorioso. A ideia aqui é que a vida não é um barco à deriva, mas sim uma caminhada com direção e um destino com propósito. E é aqui que tudo se conecta. Nessa perspectiva, entender o que se crê sobre o futuro não é só um exercício acadêmico. Serve para construir uma estrutura de esperança que acaba moldando a vida de uma pessoa de fé no presente, no hoje. Isso nos deixa com uma reflexão final que eu acho que transcende qualquer sistema de crença. É uma pergunta poderosa para se pensar. De que forma uma convicção sobre o fim pode alterar fundamentalmente a maneira como uma pessoa vive o seu dia a dia, o aqui e o agora?